Olá, tudo bem? Estou torcendo daqui que todos estejam determinados, com lucidez, a vencer os obstáculos, porque está difícil viver nesse mundo com tanta violência, com a confusão. E a nossa confusão, onde fica? Você está vivendo um ciclo vicioso, repetitivo, e não consegue achar uma orientação, está se sentindo inseguro, inconformado, revoltado, desanimado, complexo, sem direção. Então, alinhei aqui alguns pontos que considero, como psicóloga, psicoterapeuta e professora, extremamente significativos, de alta importância para lidarmos com as nossas circunstâncias, com o nosso dia a dia, com a convivência conosco mesmos e com os outros. Então, por que a repetição? Onde está o ponto cego? Onde está a nossa auto-hipnose ou a nossa autocorrupção, falta de compreensão e mesmo um grau de ignorância que impede que enxerguemos a nossa própria vida e tenhamos atitudes positivas em relação a elas. Então, vamos lá. Você tem dificuldade para tomar decisões, precisa sempre recorrer à opinião dos outros, tem inseguranças, fica na dúvida, tem muitas incertezas, não tem a quem recorrer, não sabe procurar ajuda. Muitas vezes você tem a necessidade de pedir uma permissão, e não estou falando aqui de um ato verbal, de você dizer a alguém, posso isso ou posso aquilo. Essa necessidade de permissão, de que o outro nos dê a possibilidade de agirmos a favor da nossa própria vida, não é muitas vezes explícita. Acontece de modo que não temos condições de perceber por que permitimos que as pessoas concedam ou não a tal permissão para realizarmos os nossos objetivos, fazermos as coisas que gostamos. O que será que acontece? Na minha experiência clínica de 30 anos, vejo que o obstáculo maior está em confrontar, em observar, em verificar o contexto, os espelhos que temos à nossa frente, em que imagem estamos mirando, como construímos a nossa personalidade, e de que modo lidamos ao longo da vida com os traumas, com o aprendizado, com as crenças que foram absorvidas e consideramos a construção do nosso desenvolvimento atrelado àquilo que observamos, que repetimos, que imitamos, porque é assim que se dá o desenvolvimento humano, através da imitação, através do autoconhecimento. E eu vejo que se apregoa muito, de modo consistente, repetitivo, o autoconhecimento. No entanto, muitas vezes as pessoas buscam esse autoconhecimento através de referências verbais, através de palavras emocionantes, através de convívio com pessoas que exortam o autoconhecimento sem realmente indicar como. Como fazer? Então, muitos vão dizer, você está numa situação difícil? Ah, se Deus quiser, vai passar, se, enfim, algum ser de poder transcendente vai atuar e fazer você mudar o seu ciclo vicioso. É lógico que ter um pensamento, uma fé, ajuda muito. Porém, as mudanças
Elas ocorrem mobilizadas pela vontade pessoal. E para se ter uma vontade, ter uma inspiração, procurar na própria motivação, uma direção para agir e não ficar apenas na vida reagindo, exige autoconhecimento. Então, a nossa conversa de agora é sobre autoconhecimento e autoconsciência. Então, vão aí algumas sugestões para que vocês pensem sobre a realidade, os fatos atuais, o que você tem vivido, por que a sua vida está entravada, por que aquilo que você idealiza não acontece, não flui ao longo de meses e às vezes anos e anos. E muitas pessoas ficam paralisadas num ciclo tóxico, repetitório, e perde a esperança, entra em depressão, e é para isso que o canal Consciência Desperta existe. Peço que vocês deem o seu like, peço que compartilhem, ajude esse canal a continuar sendo uma referência em termos de educação, em termos de saúde física e mental, trazendo a ciência, sobretudo a neurociência, a psicologia e as teorias e os conhecimentos sobre educação que favoreçam uma qualidade de vida prática. Então, muitas vezes, não conseguimos ir adiante porque precisamos contar com a permissão de alguém, de alguma autoridade, ou de alguém a quem estejamos muito vinculados de modo emocional. Ou seja, estejamos dependentes emocionalmente de pessoas. E essas pessoas conduzem a nossa vida porque demos a ela autorização de interferirem na nossa vida. Então seguimos uma jornada, muitas vezes, sem saber as melhores escolhas, sem ter vontade de investir na própria vida. Conheço muita gente que seguiu a vida dedicando os seus momentos, a sua existência, para cuidar, para gerenciar a vida de outros e muitas vezes não cuida da própria saúde física e mental, não cuida da saúde financeira. Ela não cuida daquilo que é bom para ela, porque está faltando algo chamado autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo que vai durar ao longo de toda a nossa vida, porque é aprendendo que aprendemos a aprender. Isto é um contínuo que é importante para o crescimento pessoal, para a sua identificação, para a noção da sua personalidade, que é o conjunto de fatos da sua vida. Então, se você vive a vida do outro, a sua está sendo relegada. Ela segue à deriva. Então, você vai empurrando a vida, como dizem, com a barriga. Vai procrastinando, vai deixando para depois aquilo que deveria resolver, ou que deveria se empenhar em dar uma solução. Problemas todos nós temos. E se temos problema, minha amiga, meu amigo, é porque temos condições de achar resposta, desde que saibamos focar. Então, a importância do autoconhecimento é observar, passo a passo, como nós funcionamos na vida. De que modo você trabalha as suas emoções, os seus conhecimentos, de que modo você se percebe enquanto uma pessoa que vive relacionamentos. E a pessoa mais próxima de você é você mesmo. Então, você mesma, se você não está atento a isto, já está perdendo muito tempo. Vamos olhar mais para as pessoas que não querem nem saber por que elas estão repetindo uma situação tóxica, que a leva para a baixa autoestima, para o desânimo, para a desesperança. Apenas se queixa, se lamenta,
cobra dos outros ajuda que ela não dá a si mesma. Muitos são teimosos, outros são compulsivos, outros são obsessivos com pontos de vista que não mudam. Por quê? Porque não são capazes de enxergar o próprio comportamento, observar os pensamentos repetitivos, negativos, observar a robotização com que levam a própria vida. Então, outros têm uma atitude narcisista que querem apenas que as suas vontades sejam realizadas aqui e agora, de preferência, a maioria das vezes, passando as suas responsabilidades para que outros cumpram e querem todos os seus desejos satisfeitos através de outra pessoa. Então, chantageiam, se colocam como vítima, ou muitas vezes contam histórias fantasiosas e manipulam as pessoas contando mentiras para fazer com que elas realizem a tarefa que ela não consegue realizar consigo mesma. Então, amigos e amigas, existe uma rotina improdutiva que é constituída de hábitos que são nocivos ao próprio desenvolvimento pessoal, a sua realização como pessoa, a realização também dos seus objetivos de vida. Muitas pessoas, elas vivem num ciclo de autoprisão. Elas podem estar aprisionadas por um trauma, por uma crença, por um hábito que está enraizado, introjetado, e ela não consegue enxergar. O autoconhecimento, então, vai favorecer com que você verifique o seu estilo de vida. Se o seu estilo de vida está de acordo com os seus propósitos de vida.